Um espírito de esferas superiores trouxe a André Luiz 3 valiosos conselhos e informações em um momento que ele estava passando por situações de intensa emoção. E nós vamos falar sobre esse assunto de acordo com o 15º capítulo do livro Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 grandes informações que um espírito de esferas superiores, visitando André Luiz, o trouxe. Se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like e ative o sininho das notificações. E vamos para o nosso conteúdo de hoje. No vídeo anterior, André Luiz havia convocado uma reunião com Clarencio, e essa reunião fez com que ele ficasse profundamente reflexivo. Ele fez vários questionamentos internos sobre a sua conduta enquanto encarnado. Então, naquele momento, ele percebeu que a sua vida na Terra, em nenhuma hipótese, poderia ser levada à conta de brincadeira. Então, ele reconheceu que o fluido da carne, ele provoca uma sonolência na alma, onde ele não percebia o real valor que se deve dar à existência, à encarnação. E isso se deu justamente por essa conversa, onde Clarencio expôs para ele muito daquilo que ele viveu na Terra, da sua conduta como médico e o que causou, de fato, esse crescimento interior com essas reflexões que André Luiz assumiu a partir de então. André Luiz, ele sentia ainda muitas saudades dos seus parentes que ficaram na Terra. Mas ele também reconhecia que ele não deveria convocar uma nova reunião, por exemplo, no Ministério do Auxílio, para convocar, para fazer esse pedido, porque ele entende que se isso não se isso não vier espontaneamente dos espíritos anciãos ali da colônia Nosso Lar, isso é porque ainda não chegou o momento. André Luiz, ele começa a viver uma situação de profunda introspecção nesse ponto onde ele estava vivendo na colônia Nosso Lar. Ele ainda estava no hospital, né? Ele ainda estava recebendo os seus cuidados, ele ainda encontrava-se um pouco fraco, não com energia plena. Lísias sempre estava por ali para motivá-lo e consolá-lo em todos os momentos, sempre para trazer informações importantes e valiosas para que ele pudesse renovar e revigorar as suas energias. Mas André Luiz estava nesse estado, de certa forma, até triste. Mas eis que um belo dia, Lísias chega até o quarto onde fica André Luiz com um sorriso contagiante, assim, com uma expressão de muita alegria. E ele fala para André Luiz: adivinha quem veio procurar você? André Luiz, ao ver a expressão de Lísias, ele não tem dúvidas e fala imediatamente: minha mãe. Eis que a mãe de André Luiz entra no quarto com os braços estendidos e ele levanta e vai ao encontro dela, e daí aquele momento mais lindo assim daquele encontro, onde André Luiz
ele a abraça e começa a chorar de forma muito intensa. Então ele lembra que naquele momento ele se recorda de quando era criança, ele se recorda de quando chovia e ele corria descalço na chuva. Então ele viveu um momento de muita alegria e ele não sabe quanto tempo aquele momento de profunda intensidade levou, ele trocando as suas lágrimas com as lágrimas de sua mãe. E nesse momento onde ele está naquele êxtase muito intenso, eis que vem a primeira grande lição, a grande informação da sua mãe, que exatamente: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Então é nesse momento que André Luiz ele percebe que os extremos eles não são saudáveis em nenhuma hipótese. Então ele sabe que tanto a tristeza em excesso como a alegria em excesso podem castigar o coração. André Luiz, após, eles sentam-se um ao lado do outro e ele coloca a sua cabeça, na verdade a sua mãe, ajeita a cabeça de André Luiz nos joelhos dela, onde ela o acaricia e numa troca de carinhos e de amor muito grandes. Então André Luiz, nesse momento, ele sente-se muito acolhido, ele sente as suas esperanças renovadas e ele começa a observar com detalhes todas as características de sua mãe. Ele observa a sua vestimenta, ele observa os seus traços, os seus cabelos. Ele vive um momento de intensa pureza e dedicação daquela criança que está vendo a mãe pela primeira vez. Então é muito bonito esse relato, mas dentro desse contexto onde André Luiz vive intensamente cada detalhe, então é até interessante que ele já está passando de um estado de alegria exacerbada para um estado de conforto e acolhimento também muito intensos. Mas a mãe de André Luiz, ela quebra o silêncio daquele momento, trazendo mais uma importante informação a André Luiz. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação! Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Então, ela meio que relata, através dessa segunda informação, que André Luiz ele passou esse período nas zonas inferiores, que foram aproximadamente 8 anos, e ali ele não sabia onde ele estava, ele vivia em constante estado de loucura. Então, até que chegou o momento que ele recobra a consciência e faz uma profunda reflexão sobre a vida e sobre Deus, onde ele reconhece que há um Deus criador de todas as coisas. E é nesse momento que ele é resgatado por Clarencio, e é nesse momento que ele começa a sua história na colônia espiritual Nosso Lar. E diante dessas palavras, André Luiz já muda a chave e começa a viver um outro tipo de sentimento. Ele começa a relembrar as amargas e tristes experiências que ele teve na Terra. Então agora ele
começa a entrar já num sentimento de lamúria e lamentações. E ele não consegue controlar esses sentimentos. Ele até se recobra que Clarencio, que Lísias, sempre o orientaram no sentido de que ele deve superar as lamentações e se dedicar ao que pode ser feito no momento, se dedicar ao trabalho e ao crescimento espiritual. Mas André Luiz ele não se conecta com esses conselhos e se entrega ao fato de que a sua mãe estaria ali para atender às suas lamentações. E ele começa justamente a falar sobre os séculos vividos, onde não houveram êxito, não houveram o cumprimento daquilo que ele veio, no caso, quando estava encarnado para cumprir, né? Ele não consegue reconhecer que a mãe não estava ali para atender os seus caprichos, e sim por uma dádiva da misericórdia divina. E ele ainda faz um paralelo com a Terra, com as situações que acontecem na Terra, onde os filhos eles atribuem essa função de ouvir as suas lamentações às mães. As mães não têm esse papel, mas elas, como escravas de uma sociedade que atribui às mães esse papel, acabam assumindo culturalmente uma posição assim. Eis que a mãe de André Luiz, ela sentindo, ouvindo, ela não apressa André Luiz, mas quando ela percebe que já deu o limite daquela situação e daquele momento, ela traz a terceira grande lição para André Luiz, comunicando ele que ela não ignora as instruções que o generoso Clarencio já trouxe a André Luiz. E ela diz que, se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansão de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. E é nesse momento, com essas palavras, que André Luiz ele se recobra, ele se reconecta com a sua consciência, com a razão dele estar ali em nosso lar, com aquele momento, e daí ele se levanta, ele dá um beijo na fronte de sua mãe, e naquele momento ele consegue enxergar a sua mãe com muito mais beleza e graça. É interessante que nesse capítulo, no começo, ele enxerga a sua mãe com traços bem característicos dos traços com que ele a conheceu na Terra. Então, isso no momento em que ele estava vivendo os primeiros sentimentos e emoções. E ao final dessa visita, ou melhor, no decorrer dessa visita, quando a mãe vai trazendo aquelas informações, André Luiz, ao final desses 3 conselhos que sua mãe lhe entrega, ele começa a ver a sua mãe como ele já começa a sentir de forma diferente. A sua visão muda em relação a ela. Mas isso porque as suas emoções também começam a evoluir e ele começa a enxergá-la com a luz que ele começa a emitir dentro dele. E é isso. Essas são as nossas reflexões do vídeo de hoje. Essa é a primeira visita da mãe que André Luiz recebe na colônia Nosso Lar,
André Luiz ainda vai ter outros encontros com ela, mas é importante lembrar que esse primeiro encontro, eles trocam justamente aquelas energias, eles na verdade eles trabalham aquelas memórias doloridas que ainda permaneciam, que ainda ficaram da vida que eles tiveram na Terra, né? Mas eles conseguem trabalhar isso e sublimar as suas memórias e as suas emoções. Se você tem algo a acrescentar a esse conteúdo, eu peço que deixe nos comentários. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e fico muito grato por você ter assistido o vídeo até esse momento. Até o nosso próximo encontro.